Porque o espírito do salmo é o espírito da memória. O salmo sempre apresenta a verdade com sinceridade total. Gente, eu quero recuperar hoje um pouco do que nós falamos na nossa segunda reunião, quando mencionamos o Salmo 34, não sei se vocês se recordam, eu falei inclusive da importância dele como uma memória infantil da minha alma, ligada à minha avó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra, tudo isso aí. E continuamos falando outras coisas, a gente está vendo a relação entre os salmos e episódios, eventos históricos. E a intenção é a gente ver como o salmo, que frequentemente é lido por nós com total esquecimento de que ele aconteceu num dado contexto histórico, quando a gente contempla o contexto histórico, a gente vê como às vezes ele não estava tomado de nada, ele não era feito das cenografias que a gente imagina que sejam as cenografias que gerariam aquela esperança, aquele salmo, aquela atitude. Às vezes a gente vê que são estranhas as situações que produziram aquele espírito de adoração, ou aquela reação espiritual, aquela contemplação, ou até mesmo aquela imprecação em alguns casos. Esse é o objetivo. Por quê? Porque, assim entendendo, a gente traz salmo para todas as situações da nossa vida, e todas as situações da nossa vida passam a ser orações nossas diante de Deus. Esse é o objetivo, é mostrar essa mistura, essa simbiose entre os salmos e as situações e circunstâncias históricas, a eles correspondentes. E aqui, na nossa segunda reunião sobre o Divã de Deus, eu falei sobre o Salmo 34, que se vincula aqui ao primeiro livro de Samuel, capítulo 21, quando se diz, no verso 13, que Davi, em tendo sido anunciado lá entre os filisteus, entre Aquis, rei de Gate, como sendo um perigo presente para os filisteus, porque vieram os servos do rei de Gate, o rei Aquis, e lhe disseram: olha, esse Davi é o cara. Lá em Israel, todo mundo o venera, as velhas e as jovens, os homens e as mulheres. Ele é mais do que o rei, ele é o dono da alma daquele povo. E tu vens abrigá-lo aqui, deixar que ele tenha um lugar aqui? Aí diz o verso 12 que Davi ouviu essas palavras, as guardou, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, porque se sentiu extremamente frágil. Foram algumas noites de horror que ele viveu ali. Aí o verso 13 diz: pelo que se contrafez. E essa é uma palavra antigamente muito usada, hoje em dia muito pouco. Mas eu me lembro muito, na casa da minha avó era normal você ouvir alguém dizer que se tinha se contrafeito. Eu então me contrafiz, mas tive que realizar aquilo. Era quando, apesar do constrangimento e de você agir contra o que seria o caminho natural da sua vida, para não criar uma dificuldade maior, você literalmente se fez contra você mesmo, para evitar um mal maior.
E Davi, então, aqui acerca dele se diz: pelo que se contrafez diante deles, de Aquis e dos seus servos, lá em Gate dos filisteus, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava-se nos póstigos das portas, e deixava correr baba, saliva pela barba. Então disse Aquis, o rei de Gate, aos seus servos: bem vedes que este homem está doido, 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 louco, 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 por que que vocês o trouxeram até mim? Faltam-me a mim doidos, aqui já está cheio de doido, para que viestes a trazer este outro doido a mais a mim? Há de entrar este maluco nesta casa? E diz o Salmo 34 que o deixou ir. Davi então saiu e foi. Bom, nós já vimos isso. Só que essa mesma narrativa, por incrível que pareça, o versículo 13 dela tem a ver com o que nos diz o Salmo 34. Esse contrafazer-se de Davi, conforme a gente viu no segundo dia, foi a respeito disso. E nós vimos como, apesar do cara estar babando, e o cenário do lado de fora ser o mais patético possível, o indivíduo se esgravateando, dando mata-leão em si mesmo, se agarrando com colunas, babando para todo lado, uma situação horrorosa, por um cara que o contexto o descreve como sendo o charme em pessoa, não é? Porque o contexto é de uma exaltação charmosa extraordinária. Os servos de Aquis, o rei filisteu de Gate, disseram: que loucura é essa, cara? Você trouxe o homem que é o arquétipo do imaginário de homens e mulheres, mulheres virgens e mulheres casadas, de velhos e de jovens em Israel. Ele habita os sonhos nacionais. E você traz esse cara para cá, então vocês vejam o nível de construção imaginária que Davi, se quisesse, desenvolveria a respeito dele mesmo. O nível de surto narcisista. Um sujeito descrito como sendo o desejo de todos os homens de semelhante a ele se tornarem. E o desejo de todas as mulheres de um cara como ele provarem, já que não poderiam provar a ele próprio, porque tinha se tornado o projeto e o arquétipo desses desejos do coração daquele grupo humano, masculino e feminino. Ora, com essa reunião de evidências que produziam músicas, danças, festivais de alegria espontânea em homenagem a esse cara, que é o que aqui se diz, se canta a respeito dele de norte a sul, de jovens a velhos, de mulheres a homens, de virgens a casadas. Ele é a alegria e a emoção dessa população. É uma unanimidade estranha nesse nível e, portanto, a exaltação, o charme que se glorifica a respeito dele é enorme. Agora, justamente nesse ambiente, desse contexto, dessa exaltação, quando o inimigo diz acerca dele o que em outras circunstâncias o fortaleceria, por exemplo, se ele estivesse ouvindo isso escondido em algum lugar, vendo os servos do rei de Gate, de Aquis, dos filisteus, dizendo: olha, esse Davi, poxa, e contasse isso tudo para Aquis,
e Davi escondido assim num canto, numa fenda, na região montanhosa ali, próxima dos filisteus, na Filístia, ele ia sair todo fortalecido, dizendo, poxa, até o inimigo reconhece isso, mas não, ele foi buscar refúgio do inimigo. Porque entre os patrícios, o perigo era maior, por causa de Saul. Aí o inimigo acena com uma relação, e ele presta os serviços fingindo que está cumprindo os desejos do adversário histórico, sem cumprir nada, mas ele tem ali uma cabeça de ponte, de relacionamento. De repente, quando ele está extremamente vulnerável por causa das perseguições de Saul, contínuas e frequentes, e busca ali refúgio outra vez, aquele lugar que até então tinha sido um lugar de refúgio, apesar da contradição de ser entre os filisteus, se torna um lugar de ameaça. E aí, como se torna esse lugar de ameaça, a gente viu que ele vira um lugar de ameaça justamente sob a construção da exaltação do indivíduo. Vocês vejam como a exaltação em determinados lugares pode significar segurança, em outros lugares pode significar sua sentença de morte. Depende de quem está te exaltando, em que ambiente você está sendo exaltado. E Davi disse, nesse ambiente aqui, eu vou perder o pescoço. Então, como é que ele transforma esse carisma perigoso, que poderia lhe tirar o pescoço, em alguma coisa em seu favor? Ele se contrafez. Ele desfez, ele se deixarmificou. Se deixarmificou diante dos filisteus, que tinham no seu charme nacional e na sua arquetipia nacional a certeza de que ele era uma figura unânime e, portanto, perigosa. Ora, ele olha a circunstância e diz, aqui isso é minha morte. E ele não tem nenhum compromisso com a sua arquetipia, com a sua representação, com o seu significado histórico, com o seu orgulho, com o que ele alcançou, com o que pensam dele. Ele se fez de louco. Ele destruiu a imagem que os servos de Aquis tinham a respeito dele com o anti-charme. E desmontou aquilo tudo e se contrafez profundamente. Agora olha aqui para mim. Qual a disposição que seu coração tem de se contrafazer por uma causa maior na vida? Tem gente que não se contrafaz sob hipótese alguma em nome do orgulho, da reputação. O cara perde até a vida, como seria o caso de Davi, um Davi orgulhoso, um Davi amante da reputação, um Davi narcisista, um Davi com um culto à sua própria personalidade. Talvez tivesse imaginado uma outra lógica de supremacia naquelas circunstâncias, que seria de se apresentar e dizer, senhor rei de Gate, Aquis, o que eu quero lhe dizer é que, embora o que eles tenham dito seja verdade, e embora eu não tome o poder em Israel por uma questão de consciência, como agora, esses dias mesmo eu tive a chance, a última vez, mas eu não fiz porque eu guardo princípios de uma outra natureza, eu não traio os do meu povo e não traio os que me odeiam entre o meu povo, tanto quanto eu não traio nenhum daqueles que me acolhem.
E se eu não traio quem quer me matar, eu não traio a quem quer me acolher. Não seria uma palavra política, diplomática, aproveitando a exaltação e o charme sobre ele posto, transferindo ainda isso numa virtude de uma glória maior? Se eu poupo Saul, que me persegue, como não serei eu amigo daquele que me acolhe no pior dia da minha vida, como tu, ó Aques, de Gate? Ah, meu Deus, se ele fosse de qualquer partido político, ele teria feito isso se fosse um político de qualquer lugar. Saía por cima. Agora me comprometo, todavia, com a mãozinha trêmula assim, discursando, que assim que aquela coroa esteja na minha cabeça, tu, ó Aques, rei de Gate, serás por mim honrado, e todo e qualquer poder que a mim me seja dado, a ti será imediatamente transferido. E talvez Davi enfiasse um chofar num lugar indesejado, em assim fazendo para o resto da vida. Mas ele preferiu se contrafazer por um tempo e ficar livre para sempre. Aí, o que é que ele construiu? A desameaça absoluta. Porque doidos, seres incapazes da funcionalidade e da lógica, podem ser amados como forem, mas não passam de malucos beleza. Então, meu Deus, está ali aquele sujeito babando nas barbas, se agarrando com os postes, com as colunas da casa, falando loucuras. E o rei de Gate disse: olha, Israel está tendo um sonho de delírio, seu herói do imaginário é um doido, desprezível, tirem-no daqui. Aí nasce aquele Salmo 34. E olha como o Salmo 34, lembram lá de trás da nossa segunda reunião sobre o Divã de Deus, como ele é tão cheio de poesia, e eu disse, como é que essa poesia pode nascer de uma coisa tão contrafeita? Se eu louvo ao Senhor, eu exalto o Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele vê o anjo de Deus o livrando enquanto ele baba e se esgravateia. Ele vai passando por aquilo tudo e diz, meu Deus, é livramento. O anjo está acampado. Porque se eu estou saindo ileso, é porque tem livramento. Se é uma redenção patética, não faz mal. O anjo do Senhor está acampado ao meu redor, que o temo e me livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Nós iríamos dizer, Senhor, onde estavas tu quando me deixaste babando, fingindo-me de doido, eu, ungido do Senhor? Tudo isso, como a gente sabe. Mas olha como a poesia do Salmo 34 não tem uma correspondência poética com a descrição cenográfica que inspirou aquele salmo tão lindo e maravilhoso. Foi um cenário assim tão grotesco, tão deixarmificado. Das deixarmificações da sua vida, você consegue produzir Salmos 34? E dizer que o anjo do Senhor está acampado ao seu redor, ou tem que ter alguma entrada estilo Neymar na área, para uma jogada assim estilosa, merecer provai e vede que o Senhor é bom. É só coisas que tenham essa construção de anjos barrocos, de anjos de olhos azuis, de anjos globais. São aquelas que você celebra, você não consegue ver o livramento de Deus quando você foge como fraco, escapa como impotente,
se faz de idiota para não discutir? Você escreve um salmo de gratidão depois dessa hora? O livramento para você só serve se for grandioso. É o Cid morto no cavalo, não adianta de nada para você. Tem que ter grandiosidade. Porque uma das coisas desgraçadas da nossa existência é que os nossos salmos se tornaram todos salmos de narcisismo. Salmos de charme. Salmos de conquista. Salmos de levitação, de dínamo andando sobre o Tâmisa. Mas olha só como os salmos reais, que às vezes têm essa grandiosidade, outras vezes produzem aquela grandiosidade de espírito que nasce do oposto. No caso do Salmo 34 é da deixarmificação total, da desconstrução arquetípica que Davi faz de si mesmo, e que só um homem salvo do narcisismo escravizante consegue realizar. Do contrário, tenham certeza, o culto ao narcisismo não consegue se desqualificar nem para salvar a própria vida. Mas isso é apenas a introdução do que eu quero dizer. O que eu quero falar mesmo é sobre o Salmo 56, que é um outro verso desse contextinho aqui. Se o Salmo 34 nos revela o verso 13, o Salmo 56 decorre do verso anterior, o verso 12, que é aquele guardar de palavras de Davi, guardando palavras dos servos de Aquis no coração, quando eles exaltaram a Davi, e Davi entendeu que aquela exaltação poderia lhe custar a vida. Porque ele não era um narcisista, do contrário, ele poderia até arriscar a vida para tentar negociar com esse poder. Mas ele não era um narcisista. E ouviu aquilo como um perigo. E se diz a respeito dele, Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Medo. Davi com medo. Davi com medo. Medo super inteligente, racional. Está na casa do inimigo, é vulnerabilizado desse jeito, é exaltado de maneira politicamente negativa para ele, que iria implicar na sua morte. E a inteligência dele avaliou a circunstância e ele sentiu medo. São os medos saudáveis. Há medos alta e totalmente destrutivos. São aqueles medos irracionais. Mas a ausência total de medo racional é sinal de narcisismo, de psicopatia e de inconsequência total pela desconsideração com a existência de qualquer um outro, provocado pela síndrome de onipotência de tal narcisismo. Essas pessoas que não carregam medos racionais são perigosíssimas.
Assim como pessoas que se alimentam de todos os medos, de medos irracionais, são pessoas desgraçadas e infelicíssimas. Porque o medo irracional, ele se instala de maneira crônica conosco, em nós, porque em sendo irracional, ele não precisa de justificativa para nos possuir. Então ele é cotidiano, ele é presente, ele é constante, ele é perene, ele é desgraçado, ele mata o amor, e aonde o verdadeiro amor esteja, esse tal medo não pode ter lugar e se instalar, porque ele significa uma ausência total de confiança em qualquer cuidado divino sobre a nossa vida. Esse medo irracional, difuso, amplo, absolutamente hipocondríaco e apavorado. Mas o medo racional, ele não pode nem ser chamado de medo, ele deveria ser chamado de avaliação de causa, de consequencial, de causa e efeito. Só isso. É aquele julgamento que pode fazer você subir num pedaço de pau, não porque você é um covarde, mas porque você é inteligente e ama a sua vida e não está disposto a entregá-la por qualquer que seja a idiotice. Isso não é medo. Agora, é esse sentimento que é o medo não fóbico e, portanto, é um medo lúcido, o que toma conta de Davi, diferentemente do medo fóbico, que é fruto daquela desconfiança essencial. Este aqui é fruto de um susto tópico, de uma constatação imediata, mas não habita nada que seja essencial no olhar e na atitude de Davi, da interpretação dele da vida, como acontece com os medos fóbicos e irracionais, que passam a ser a nossa interpretação da vida. Tais medos não produzem salmos de natureza nenhuma. Agora, a constatação de perigo, como é o que o verso 12 de 1 Samuel 21 aqui nos descreve, em relação a Davi, tem o poder de produzir o salmo de um indivíduo que topicamente constata um perigo e reage a ele de maneira dupla. Como é que ele reage? Olha as duas reações de Davi e também vejam que ambas não se assemelham. A reação histórica, vocês sabem qual foi. Babar, esgravatear-se, agarrar-se às pilastras, aos póstigos da casa, fazer-se de louco. Isso é do lado de fora. Agora, do lado de dentro, leia o Salmo 34 que você vai ver qual é o espírito do cara dentro do coração. Enquanto aquilo está acontecendo, o que prevalece dentro dele é: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu vou sair dessa. E o meu charme para as cucuias. Que é que me adianta charmoso e morto, morto, morto? Eu não tenho nenhum apego a esse Davi narcisisticamente idolatrado. Deus é bom e eu vou sair dessa. E ó, por aqui, Geraldo. Sábio como a esperteza, grato como um homem que anda e tem o coração de Deus no coração. Agora, no dia do medo, porque foi o medo que produziu essa reação, essa babação, que gerou o Salmo 34. Agora vejam na hora do medo, como é que ele responde ao medo tópico, ao medo lógico, ao medo racional.
Porque não é um medo hipocondríaco, ao contrário, esse é um cara tão desassombrado que vai buscar refúgio na terra do inimigo. Vocês vejam como ele é abusado. Mas quando ele vê o ardil montado pelos servos de Aquis, ele diz, com a mesma inteligência com a qual eu me refugiei aqui, com certeza absoluta a mesma lógica me diz que eu posso ser morto a qualquer momento, diante do que está sendo aqui apresentado e tramado. Aí o coração dele se enche de medo e olhe como a alma dele salmodia essa existencialidade no Salmo 56. Antes de ler, eu lhe pergunto aqui, pergunto ao pessoal na Vem Ver TV em casa também. Todo mundo responde. Tem alguém aqui profundamente contrafeito, se sentindo humilhado, fazendo o que é contra tudo que você queria, tudo que você desejaria nesse tempo, nessa hora da sua vida? Quando parece pela cena que os salmos não são salmos gloriosos a serem pronunciados, olha aqui o Davi, não estando nem aí para as circunstâncias imediatas e atravessando esse momento e dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E no dia do medo tópico, e aí eu também pergunto antes da gente ler, tem alguém aqui vivendo receios tópicos, lógicos, causa e efeito, receita menor do que despesa? Como diz o Brólio, é uma questão de sabedoria de Excel. Você vai ver que não vai bater, não vai dar. Outras coisas mais que acontecem, que são temores tópicos. Com essas configurações, o resultado, inapelavelmente, deve ser este. E um temor tópico. Lógico. Mas nem porque é lógico, a ele a gente deve se entregar. Nem porque, sendo lógico ou racional, a ele nós devemos nos entregar. E o que Davi faz quando se diz o seguinte, olhe na introdução do Salmo 56. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, que é um estilo melódico. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. É aquela circunstância onde ele não está preso, ele se sente assim, contido, e sai como louco da história, que é a melhor saída. Davi lúcido e sóbrio iria ser encarcerado. Davi louco é libertado. E olhe como ele salmodia essa desconstrução, esse contrafazer-se. E como ele reage à lógica desse medo, desse temor factualmente constatável. E diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Não esqueçam, Saul faz isso o tempo todo. Aonde ele vai, esse é o ambiente. E agora aqui nesse lugar de refúgio, esses são os olhares. E ele diz: os que me espreitam. E imagina, depois disso tudo, como ele não ficou com todas as razões para se sentir espreitado sem nenhuma paranoia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem, me provocam.
na terra dos filisteus. Em me vindo o temor que agora me veio, Senhor, eu vou reagir. Me veio o temor, mas eu hei de confiar em Ti. Repita comigo. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Você consegue ver agora o momento da história? O medo chegando, a história sendo criada. Em me vindo o temor, e a resposta, ele dá uma inspirada de medo e ele sopra isso, dizendo, hei de confiar em Ti. Hei de confiar em Ti. Há uma mente vigilante em relação ao fato de que aquele temor tópico justificável não poderia instalar-se nele, porque em assim acontecendo ele se fragilizaria. Há um tempo, um prazo de validade para que o temor tópico fique na nossa mente. É o tempo de nós pensarmos com lógica sobre o significado daquilo e buscarmos as saídas simples. E antes mesmo que tais saídas estejam comprovadas, o coração já tem que soprar isto para fora, dizendo, hei de confiar em Ti. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E esta é mais outra vez em que isto acontecerá. Sim, hei de confiar em Ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Contrastem isto com a exaltação que ele estava sofrendo como pessoa, glorificado para a morte, que é uma das estratégias prediletas do diabo, nos glorificar para a morte, nos encher de um narcisismo que nos matará. Aí ele diz que contra essa exaltação, o que existe dentro dele é a certeza de que Deus é o seu cuidador, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Mas ele faz a parte dele, ele baba, ele se faz de bobo, ele se desconstrói arquetipicamente, ele desmonta do que ele pode toda aquela impressão, ele não tem nenhum compromisso com a manutenção daquela reputação. Nenhum compromisso. E ele faz isso confiando em Deus. Alguns de nós acharíamos que quem estivesse agindo paralelamente a tal confiança e a tal declaração estaria demonstrando falta de confiança em Deus, porque confiança em Deus para nós parece que tem que ser paralisia na vida. E aqui o Salmo ensina, quando mostra a história, que esse homem que ora com esse fervor faz ações simples e práticas e que podem chegar até a pateticidade desse livramento redentivo. De babar para melhor escapar, para sair ileso e liso da história. E ele prossegue, dizendo, olha só, que me pode fazer o mortal? Como o coração dele começa a reagir, como o medo tópico começa a dar lugar a essa atitude maior de alguém que já vem sendo livrado todos os dias há muito tempo. Sustos a gente leva de novo, mas a gente cobra e recobra confiança na história dos cuidados de Deus na nossa vida. Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Não tenho ilusão quanto a isso. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo à vida. É assim que ele se sente lá em Gate, sob todos os olhares da suspeição, esperando a reação, o menor sinal de lucidez orgulhosa para matá-lo.
E ele diz aqui: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Você está vendo um homem que, quando diz isso, tem um povo imediato diante dele. Ele está lidando com filisteus. Para Davi, isso é um negócio do tamanho de Davi. Para nós é que fica sendo algo que envolve os povos. A gente já pensa numa coisa supra-ONU, de tão escatológico. Mas para Davi, era aquele mundo ali, que para ele era do tamanho de todo o maior mundo que pudesse haver, porque era o único que podia matá-lo. Portanto, o único que existia para ele. E ele diz: olha, Senhor, eles estão aqui, dá-lhes a retribuição segundo a iniquidade deles, porque eu sei que tu contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Isso que é um negócio doido, é saber que Deus está contando os passos do Davi contrafeito, do Davi amalucado, do Davi babante, do Davi falido, do Davi interpretado como arruinado, do Davi desprezado. Deus está contando os meus passos, diz ele, quando sofri perseguições, e recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro, na história verdadeira? Que história se escreve, ó Deus? A de um louco babando, agarrado com os pósticos da casa de inimigos que querem matá-lo? Qual a história a prevalecer? E é óbvio que a história cantada nos céus não é a do Davi babante, mas é a do Salmo 56, é a do homem confiante. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Mas não chegou a hora, não chegou o dia. O cara diz isso sabendo que esse dia vem, mas no coração sabendo que aquele dia não é dia de outra coisa, senão de babar e se agarrar nos póstigos. Mas haverá o dia do livramento total, porque eu bem sei que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que eu fiz, eu os manterei. Ó Deus, render-te-ei graças. Aqui, babando nesse canto, mas aqui não é o lugar perene da minha vida. É uma passagem, é um momento. E eu já te dou graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Essa é a oração do babante, que começou com medo tópico, que babou como sabedoria, e que em momento algum deixou o coração sucumbir à esperança e perder a esperança essencial. Não se importou com as cenografias do momento e manteve a glória da confiança acesa no coração. Por que eu fiz questão de pegar esses dois salmos, o 34 que eu já tinha falado no nosso segundo encontro e o 56 agora, juntá-los, aparentemente dizer um monte de coisas totalmente desnecessárias? Por quê? Foi para chegar nesse ponto aqui, único. Quando a gente compara esses salmos, que de outra feita a gente os lê soltos, eles parecem ser as produções de um Shakespeare diante de um cenário de renascimento da humanidade. Mas quando a gente os lê a partir dos contextos imediatos deles, eles trazem, pelo menos para o meu espírito, eu gostaria de compartilhar isso com o de vocês, nesse divã de Deus. Eles me trazem uma desabsurdificação total dos absurdos da minha vida.
É isso que eles me trazem. Porque aqui, todavia, absurdificado, perseguido entre filisteus, um cara que não é um idiota se fazendo de palhaço, que não é doido, andando babando, sendo tratado como um falido mental, um desgraçado, e ele aceita essa absurdificação, enquanto desabsurdifica a si mesmo, não como satisfação a terceiros, mas como autopercepção do seu significado espiritual diante de Deus. É um cara que diz, ó Deus, para fora só tem um homem babando na barba, se agarrando nos póstigos, sendo interpretado como um fraco que um dia foi uma ameaça, foi um arquétipo de delícias, desejos e glórias, e agora é um nada. Para fora é isto. Mas aqui dentro é infinitamente maior. E o meu compromisso não é com a fanfarrice, nem com o narcisismo, e nem com qualquer construção para o lado de fora, mas com a sabedoria que me permita caminhar continuamente na simplicidade do teu caminho para mim. Aí quando eu entendo isso e olho para as coisas comezinhas, para aquilo que a gente às vezes tem que se submeter, aquilo em relação a que a gente se contrafaz, e às vezes são coisas tão malignamente ridículas e patéticas, que parece que daquela pateticidade não pode produzir, não pode surgir nenhum salmo que não seja o salmo da idiotice e da raiva. Porque salmo glorioso tem que ser em momento de coroação. Mas olha só como a idiotice histórica, quando encontra o coração de um homem e de uma mulher, segundo o coração de Deus, cheios do Espírito Santo e de gratidão, e que creem que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, a coisa mais patética e idiota e entendida nessa perspectiva gera um Salmo 34. Que um dia de medo racional, que dias de medo tópico e racional, que fazem a gente tomar decisões de contrafazer-nos para sairmos de determinados holofotes, visibilidades, percepções e aceitarmos as interpretações do que quer que digam, do que quer que seja, porque mais importante do que tudo isto é a manutenção da vida e do seu significado e do que eu sei que Deus tem em mim e comigo a fazer. Essa certeza é tão grande que, embora o olhar externo veja apenas um cenário patético, quem anda com Deus sabe que as coisas mais comezinhas, ou doídas, ou pequenas, ou humilhantes, ou impotencializadoras da existência da gente, frequentemente são aquelas que produzem os salmos das nossas maiores conquistas de percepção, como: enquanto eu babava, tu contavas os meus passos. Enquanto eu chorava doido, contrafeito, babando, tu recolhias isto do teu odre. É o cara que transforma a pateticidade da existência idiota em poesia no livro da vida. Gente, a vida é cheia de idiotice.
mais idiotice do que qualquer outra coisa. Quem não aprender a salmodiar e a transformar as idiotices da existência em louvores a Deus, não vai jamais desenterrar a existência, de transformar a vida apenas na narrativa da mediocridade. Como 1 Samuel 21, 12, 13 nos descrevem apenas a fragilidade de Davi. Mas o coração, que não estava se gloriando nas exterioridades e que sabia quem ele era para Deus, e que não se deixou acachapar e nem se intimidar pela sua própria escolha de fraqueza, para passar com mais sabedoria pela vida, não deixou de transformar aquilo em algo absolutamente glorioso, porque o coração estava vendo naquilo que exteriormente parecia ser tão fragilizante, algo que construía no coração aquilo que ele chamou de tinta do livro da vida. As lágrimas da banalidade escrevem coisas mais bonitas nos céus do que as lágrimas que são choradas pelas causas que a universalidade aceita e glorifica. Porque nesse caso, vós já tivestes a vossa recompensa. Mas quando você salmodia o que para todos é ridículo, aí o seu tesouro lhe será dado pelo Pai Celeste. Como diz Davi, são lágrimas que se transformam em tintas no livro de Deus. São vinho no odre da alegria celeste. E vejam que isso nasce de um babante e de uma pateticidade. Isso Jean Paul Sartre nunca aprendeu. Por isso, para ele, a vida era só uma náusea. Porque se ele tivesse aprendido o caminho da espiritualidade, da gratidão e do encontro a Deus, toda a babação se transformaria num salmo. Quando ele estava morrendo em Paris, eu me lembro bem de uma das últimas entrevistas dele. O repórter perguntou como é que ele estava se sentindo, já tão idoso. Aí ele disse, tragicamente humilhado e infeliz. Aí o cara disse, por quê? Ele falou, porque não há nada pior para um homem do que não poder controlar a sua urina e nem as suas fezes. Foram as últimas reflexões de um homem para quem a vida, filosoficamente, ia do prato à boca e o resto era náusea. Aí você escreve tratados filosóficos extraordinários e suas últimas declarações são desse teor. Agora um outro que anda carregando a glória de Deus na vida, que não se alimenta do seu narcisismo, pode se tornar fraco, pode andar babante, enquanto diz, o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Pode provar um dia de medo e, ao inspirá-lo, expirá-lo dizendo, eu, porém, confio em ti, Senhor. E esse dia forneceu tinta para o livro da vida, porque o meu coração está totalmente posto em ti. Quem responde aos fatos simples da vida assim, caminha em pé no divã de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar.
Senhor, eu quero te bendizer pela simplicidade da tua palavra e como ela nos ajuda a ver que as coisas mais extraordinárias do Espírito podem nascer daquilo que nos contrafaz terrivelmente e até que nos reduz e que nos apequena e que nos coloca sobre escombros de nós mesmos. Mas se o coração não se apequenar, não guardar o temor e fazer dele uma fobia crônica, ou não se aferrar aos orgulhos que nos matam, mas se quebrantadamente a nossa alma encontrar o teu livramento, mesmo enquanto babando escapamos, chorando saímos, então nosso ser se desmediocrizará. E tudo e todas as coisas em nós se salmodiarão. E cada momento de escape será o livramento teu. Não importa se chegaste com carruagens de fogo ou se nos tiraste com mãos invisíveis enquanto a gente saía babando como um doido e escapando como sempre no teu amor. Por favor, dá-nos a sabedoria para escolhermos o caminho da vida e dá-nos o coração para não interpretarmos aquilo que hoje possa nos humilhar ou absurdificar a nossa existência de tão patético que esteja sendo. Não deixa que nada disso nos dessalmodie, nos desmelodie e enfeie a nossa existência. Porque nós não somos filhos dos folguedos, nós somos filhos da confiança. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Vem IVTV, o canal é você.